ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Uma alegria dividir esse momento com você, que curte o Vejam Só, que participa do Vejam Só, que ajuda na construção do Vejam Só, que já nos assiste faz tempo, que está chegando agora, que começou a curtir, que por conta do programa começou a estudar. Todos que nos assistem, é uma oportunidade imensa, incrível de poder caminhar e avançar um pouquinho mais no conhecimento, por isso seja muito bem-vindo. É um privilégio dividir essa jornada do conhecimento com você, tá bom? Vou deixar aqui meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira, chega por lá, fazer parte dessa comunidade aí para a gente poder interagir, conversar também os assuntos relacionados às Escrituras Sagradas. Inclusive, recebo muito carinho dos nossos telespectadores. Eu fico muito feliz que a nossa audiência não se componha. Óbvio que a maioria são de evangélicos, mas outros grupos também assistem, gostam do Vejam Só, nos acompanham. Fico muito feliz com isso. Nosso objetivo realmente é levar o conhecimento e a nossa oração é que o Espírito Santo ilumine o entendimento de cada um de vocês que nos assiste. Muito obrigado, viu? Pelo carinho, pela audiência. É um prazer dividir esses momentos com vocês também, tá bom? Além disso, ficam aqui também as redes sociais do Vejam Só, Facebook, Instagram, programa Vejam Só. Lá tem toda a interação com o programa, você fica sabendo dos temas, dos convidados, acesso, contato dos nossos convidados. Por lá você manda as fotos para participar aqui dos nossos sorteios, levar prêmio, né, do Vejam Só. E tem também o nosso canal lá no YouTube, programa Vejam Só. Você nos encontra lá no YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações. Lá no YouTube nós transmitimos ao vivo, tá bom? E esse é um privilégio para quem está inscrito lá no nosso canal. Nós transmitimos ao vivo as nossas gravações, então você consegue assistir em tempo real aquilo que nós estamos produzindo aqui nos nossos estúdios, tá bom? Então, se você se inscrever e ativar as notificações, sempre que o Vejam Só estiver ao vivo, você recebe um alerta no seu celular. Aí você clica e já vai nos acompanhar, tá bom? Além de você ter acesso, obviamente, a todo o nosso material por lá também, tá bom? E só para reforçar, uma outra plataforma que a nossa audiência curte demais, que são as plataformas de áudio. Em todas elas, o Vejam Só também está à sua disposição e lá você nos escuta naquele formato podcast. Tem uma audiência incrível, nossos áudios, né, são escutados e tem ali a reprodução com números muito gratificantes. Eu fico muito feliz por isso. Então escolha a plataforma que você já usa aí no seu celular, procure por programa Vejam Só e você vai ter acesso ao nosso conteúdo por lá também, tá bom? Dado aí o nosso recado, né, feito o nosso merchan, vou apresentar os meus convidados para a gente entrar aqui no nosso debate de hoje, então. É com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o professor Gabriel Cruz, ele que é da Escola Teológica Sola Escritura. Professor Gabriel, graça e paz, uma ótima noite, seja muito bem-vindo, meu irmão. A paz do Senhor Jesus Cristo, Zeca, ao reverendo Tiago Naruzzi, paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos telespectadores, boa noite. É uma honra retornar aqui ao programa para que nós possamos ter um ótimo debate para a glória de Deus, esclarecendo este tema que, querendo ou não, sempre repercute aí e, de certa forma, é um tema bem caloroso, né, no meio evangélico. Sem dúvida, gera muitas dúvidas, tem de verdade uma divisão bem grande no pensamento nesse aspecto aí. São dois lados bem distintos. Bom, uma alegria recebê-lo novamente, viu, professor? Sou eu que agradeço. Muito obrigado pelo carinho. Para a gente começar, vou pedir para passar para os nossos telespectadores as informações da Escola Teológica, por favor. Perfeito. A Escola Teológica Sola Escritura, basicamente é um projeto nosso que nós desenvolvemos para alcançar pessoas que querem ingressar nos estudos teológicos, bíblicos. E, recentemente, nós lançamos um curso sobre história do cristianismo, né? Um curso muito bom, a título de introdução para quem quer conhecer a história da nossa fé, a história do movimento cristão como um todo. Aqueles que estiverem interessados podem entrar em contato comigo pelas redes sociais já apresentadas na introdução do programa. Isso, elas apareceram aí para você enquanto o professor Gabriel fazia a sua apresentação e ficam salvas também lá no nosso perfil do Instagram. Então chega por lá para você poder acessar, quiser outras informações, tirar dúvidas, fazer pergunta, é só acessar lá o perfil no Instagram também e tem também o canal do YouTube para você poder já assistir alguns materiais que estão lá à sua disposição. De novo, professor, obrigado pelo carinho, seja muito bem-vindo. Obrigado. Ao Vejam Só. E nós temos também o privilégio de receber, nessa oportunidade, o reverendo Tiago Naruzzi, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, que depois de um período de férias,
Vou começar com essa pergunta, Tiago. Pastor pode tirar férias? Pois é, deve, né? Deve tirar. E olha que foram 5 anos sem férias, mas foi uma bênção de Deus. Eu vou te trazer aqui então, porque nós já fizemos esse debate falando sobre férias pastorais, que tem muita gente que acha que o pastor não tira férias. Sobre-humano, né? O chamado, né? A vocação não dá pra tirar. Mas, bom, esse é um outro debate. Outro debate. Seja bem-vindo, meu irmão. Uma alegria recebê-lo. Graça e paz, Tiago. Boa noite, Zeca. Sempre uma grande alegria estar aqui. Estava com saudade, até disse isso a Angélica, né, nos bastidores. E ainda mais dividindo o espaço com o professor Gabriel, a quem eu tenho muita admiração, carinho, respeito. Se eu não estou enganado, ele estreou aqui, inclusive, numa participação comigo. Então, eu nutro um carinho muito grande e eu tenho certeza que teremos aqui momentos de reflexão, divergências, claro, mas para a glória do Senhor. Sem dúvida, para a gente crescer no conhecimento e até com as provocações, é o que eu digo sempre, né? Poder levar você que nos assiste a uma reflexão, tá? Esse é o nosso objetivo. Para a gente começar, Tiago, vou pedir as informações da igreja, por favor. Ok, nós estamos ali no Alto da Lapa, né? Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa, na rua Doutor José Elias, 67. Nós temos culto aos domingos, às 9 horas da manhã, e também às 18h30. Fica aí o convite, você que está ali da região, venha nos fazer uma visita. Vai ser uma alegria recebê-lo. Boa, tá aí. Então, inclusive os contatos que o Tiago disponibilizou já apareceram aí para você, vão ficar salvos no nosso perfil do Instagram. Se você quiser informações da igreja, é só chegar por lá. Inclusive tem o perfil da igreja também para você poder acessar e o perfil pessoal do Tiago. Lá no perfil do Tiago você vai conhecer o trabalho dele. Recentemente estreou um podcast. Isso, exatamente. Com outros amigos que passam por aqui também. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre fé reformada ou mandar os comentários polêmicos para os reformados responder lá, né? Vai lá no perfil do Tiago para você conhecer um pouquinho mais. Como é que é o nome, Tiago? Bússola Teológica. Bússola Teológica. Vai lá, viu? Não vai só os reformados, não. Vai você que é pentecostal, manda umas perguntas difíceis lá para os meninos responderem lá, para eles saírem das armadilhas lá também, tá bom? E, vou mostrar aqui para você, o Tiago trouxe, me deu de presente, um projeto em que ele está envolvido também. Deixa eu mostrar aqui, Tiago, fala um pouquinho para a gente da Escola Teológica Sã Doutrina, por favor. Pois é uma escola, né, que visa aí propagar a teologia reformada, mas uma característica muito interessante dessa escola é que muitos irmãos, né, de tradição pentecostal estão estudando conosco. Legal. Então, por mais que nós tenhamos ali, né, uma origem reformada, existe um fenômeno que nós estamos recebendo inúmeros irmãos e isso é uma graça do Senhor, né, a gente tem isso como uma graça. É uma escola que tem origem ali na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então fica aí também um convite, né, que você acesse o site e se você tiver interesse, será um prazer também recebê-lo. Sim, isso tem sido um movimento cada vez mais marcante no universo pentecostal, que vamos dizer assim, nos meados dos anos 70, 80, ainda tinha um afastamento dos estudos, da erudição, da teologia e tudo mais. E de anos para cá eles têm procurado, têm avançado, têm crescido, não só procurando escolas reformadas, mas as escolas pentecostais também crescendo sim. E oferecendo. No próprio Mackenzie também, muitos pentecostais também estudam, né, buscando a instituição que tem um renome, é muito conhecido. Inclusive, desculpa, eu trago um abraço do reverendo Nilson, antes que eu me esqueça, pediu para que eu te desse um abraço caloroso aí, né? E até para dizer também, para mostrar que nós temos que quebrar essa barreira que infelizmente está se voltando novamente na internet. Eu também fui convidado para lecionar numa escola de cunho pentecostal, né? A Batista Livre. Então, eu só estou trazendo isso para mostrar que nós não devemos fazer com que as diferenças nos afastem, né? Não, sem dúvida. A ideia é a gente levar o conhecimento e levar ao povo de Deus realmente despertar no povo de Deus esse desejo por conhecer as Escrituras Sagradas, né? Por se aprofundar no texto bíblico, na teologia. E eu sou grato a Deus pelo trabalho que o Vejam Só realiza nesse sentido e principalmente que a gente tem visto nascer inúmeras escolas, inclusive vários dos pastores, debatedores que passam por aqui, representando escolas teológicas também. Então, isso é gratificante. Eu acho que o nosso evangelho aqui no Brasil só tem a crescer e avançar por conta disso. Então, fica aí a indicação. Procura lá o reverendo Tiago para você poder
pegar outras informações também, tá bom? Vamos colocar na tela aí o tema do nosso debate, um debate clássico aqui do Vejam Só, onde nós vamos falar sobre a possibilidade de perder ou não a salvação. É aquele tema muito precioso para os calvinistas, né, os reformados, da perseverança dos santos. Então tá aí, os verdadeiros crentes podem perder a salvação ou estão seguros para sempre? Como funciona isso? Então, meus convidados vão, de maneira introdutória, colocar a linha que eles vão defender, respondendo a nossa pergunta, tá bom? E depois, a partir da segunda participação, por ser um tema bem polarizado, nós vamos dividir um tempo aqui para todo mundo falar de maneira igual, tá bom? Perfeito. Então, a nossa produção vai marcar 4 minutos. Em cada fala, os irmãos terão 4 minutos. Bem tranquilo, bem sossegado. Se precisar avançar um pouquinho para concluir o raciocínio, não tem problema. Depois a gente dá um tempinho para o outro. É bem sossegado, é só para a gente deixar tudo certinho aqui para todo mundo poder participar, tá bom? Okay. Então, na primeira fala, tempo livre. O professor Gabriel fica à vontade para responder a nossa pergunta e indicar a linha que o irmão vai defender durante o programa. Perfeito. Eu já estive debatendo esse tema algumas vezes, e agora com o reverendo Tiago Naruzzi, acredito que nosso 4º debate junto, e eu defenderei que é possível, sim, um crente verdadeiro cair da graça, perder a salvação. É claro que nós vamos aqui quebrar algumas ideias equivocadas, principalmente dentro do próprio meio pentecostal. A ideia de que pecou, perdeu a salvação, ou Deus fica brincando de escrever e apagar o nome do livro da vida, isso não tem fundamento algum. Mas, mediante algumas análises que nós vamos fazer desde as páginas veterotestamentárias, vamos entender que sim, é possível um crente cair da graça, tá? E aqui eu vou trazer o meu argumento a partir do Antigo Testamento, com alguns exemplos e também textos da própria Antiga Aliança, nos Evangelhos, nas Epístolas, no livro do Apocalipse e também, se der tempo, na crença dos pais da igreja. Acredito que é importante nós retratarmos ali o pensamento daqueles que estavam próximos aos apóstolos. Sim, aqueles que caminharam, aprenderam com eles, né? Vamos dizer assim, perfeito, né? Beberam dessa fonte. Bom, tá aí então a opinião e a linha, né, que o professor Gabriel vai defender. Pastor Tiago, a palavra está com o irmão. Como é que o irmão responde a nossa pergunta aí? Bom, vamos lá. Primeiro é importante a gente frisar a proposição, né? Os verdadeiros crentes. Então, se nós estamos falando de uma fé genuinamente salvífica, digo que é totalmente ou absolutamente impossível perder a salvação. E eu vou tentar trabalhar aqui, a gente sempre faz aqui uma trajetória e a gente, pelo tempo, nunca consegue seguir até o final, né? Mas temos a esperança que pelo menos pincelemos aqui algumas questões. Então, obviamente, primeiro, pelo testemunho das Escrituras, a gente vai trabalhar aqui alguns textos por uma questão que eu vou chamar de lógica teológica. A gente vai pegar um texto específico ou 2 e, por meio de uma coerência interna, veremos que é impossível que um verdadeiro crente decaia da fé, né? E, por fim, quando falamos de pais da igreja, né, não descartando a sua importância, mas lembrando que existe uma multiplicidade de ideias, também vou trazer aqui o testemunho de alguns pais da igreja no que diz respeito àquilo que chamamos de perseverança dos santos. Perfeito. Eu posso, antes da gente entrar até na divisão aqui dos tempos, pedir para vocês uma definição de verdadeiro crente? Tem como definir isso dentro da sua linha, professor Gabriel? Claro, mediante as Escrituras, é possível nós identificarmos um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente, a saber, pelo fruto do Espírito. Pelo fruto do Espírito, nós conhecemos verdadeiramente aqueles que foram iluminados, alcançados por uma tão grande salvação. Então, analisando os textos bíblicos, é possível, principalmente a partir das palavras do próprio Jesus e depois dos apóstolos, né? Em questão de conduta, em questão de comportamento e também na questão da forma com que o Espírito Santo atua nesse crente e trabalha a salvação nele. Tem essa questão da salvação ser desenvolvida também, conforme nós podemos analisar em alguns textos bíblicos. Então, fazendo a análise desses textos bíblicos, os quais nós pretendemos citar aqui ao decorrer do debate, é possível nós identificarmos quem são os verdadeiros crentes. Vou pedir também essa definição, Tiago, e vou até pedir uma pincelada rápida também sobre essa afirmação do professor Tiago da desenvolver a salvação. Ok. Se eu não estou enganado,
na sua linha, vocês vão falar mais um desenvolvimento da santificação. Isso. Então Por vamos lá. favor, Vamos começar pela questão da definição, né? Existem vários caminhos. O professor Gabriel trouxe a evidência, né, que são os frutos, mas a gente pode trabalhar também com base naquilo que chamamos de ordo salutis, ou ordem da salvação, que o verdadeiro crente é aquele que foi objeto de uma eleição, que no tempo e no espaço, ou na história da sua vida, foi também objeto daquilo que chamamos de chamado eficaz. Tá. Em palavras mais simples, né? É aquele que, porque Deus o elegeu, manifestou uma fé que não é uma fé meramente circunstancial ou subjetiva, mas é uma fé que alicerça-se na fé, na obra e pessoa de Cristo Jesus. Fé essa que é a instrumentalidade da sua salvação, né? Agora, em questão ao desenvolver da sua salvação, a gente precisa lembrar do texto que diz que a salvação não é um fim em si mesmo, mas a salvação é o início ou o meio pelo qual este homem ou esta mulher objeto desta graça desenvolve aquilo que nós vamos chamar de a imagem do Cristo, do primogênito. Então, o que é desenvolver a salvação? Em palavras muito simples. Alguns vão dar a nomenclatura de santificação, mas é desenvolver aquilo para a qual a finalidade da salvação aponta, que é, sim, nos amoldar à imagem de Cristo Jesus. Perfeito. Acho que é importante a gente começar com essas definições aí, até para que você que nos assiste entenda o objeto que cada um está estudando e vai caminhar, né? Para você conseguir fazer essa diferença também. Bom, então vamos lá. Vou pedir à produção aí para marcar os 4 minutos, então, para a gente começar o nosso debate. Vou devolver a palavra ao professor professor Gabriel, desculpa. E aí, professor, pode ficar à vontade, ter seus comentários já na fala do Tiago, ou já quiser colocar aí a linha de raciocínio que o irmão pretende aí para o debate. Por favor. Perfeito. Eu acredito que essa questão da eleição, quando nós chegarmos, pelo menos no Novo Testamento, ali, ao decorrer do debate, a gente consegue argumentar melhor, né? Não tem como nós discutirmos a questão da preservação ou perseverança dos santos sem respingar nos outros pontos da tulipe também. Todavia, é interessante nós entendermos, e eu já quero iniciar aqui a minha fala, a partir de um exemplo no Antigo Testamento, pastor. Em 1 Samuel, capítulo de número 10, versículos 6 e 9, nós vemos a mudança ali de um homem a partir de uma atuação do Espírito Santo. É claro que também não podemos cometer anacronismos, dizendo que de fato houve uma conversão a partir da proposta do Evangelho. Mas, de certa forma, nós vemos agora o rei Saul, quer dizer, aquele que seria consagrado a rei Saul, de certa forma experimentando ali uma transformação radical, a ponto da Bíblia trazer alguns termos tais como te mudarás em outro homem, Deus lhe mudou o coração, o Espírito veio sobre ele, claro, toda uma questão esporádica, a forma com que o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento, e depois nós vemos este mesmo Saul rejeitado por Deus, o Espírito se retirando, sem possibilidade de reconciliação, e totalmente caindo num possível estado de apostasia a ponto de consultar uma feiticeira. E, em sequência, também, gostaria já, se possível, de que forma o pastor, o reverendo, analisa o texto de Ezequiel 18, 24. É claro que essa questão do salvo no Antigo Testamento, muitas das vezes é colocada a palavra justo, né? Tzadik, no caso, se não me falha a memória. O texto diz assim, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? Ou seja, uma pergunta retórica, de todos os seus atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Não sei se há tempo ainda. Tem, claro. Ainda tem tempo? Tem. Também é interessante nós analisarmos que esse texto faz uma referência à possibilidade aqui de um justo se desviando da sua justiça, cometendo iniquidade, conforme o próprio ímpio também faz, agindo da mesma forma, com a mesma conduta, tá? E também ainda no livro do profeta Ezequiel, lá no capítulo de número 33, nós temos outro texto interessante, Ezequiel, capítulo de número 33, aonde nós vemos essa própria questão do justo também se desviando, tá? Eu gostaria de saber qual que é a análise e o comentário do reverendo acerca desses textos. Perfeito. Vamos lá, Tiago, 4 minutos. Eu vou responder bem brevemente, depois eu volto esmiuçando essas questões, até para que eu desenvolva aqui o meu pensamento, né?
Mas em relação a Saul, a gente tem que se lembrar que o Espírito ali não sinalizava, nesse contexto, uma segurança da salvação, porque ali o Espírito servia para unção. Nesse caso em específico, do rei. Então, quando o Espírito sai de Saul, a ideia é de que aquela unção, para aquela prerrogativa real, havia sido tirado. Isso é muito simples, né? Em relação ao justo desviar-se da sua justiça, é uma exortação. Porque nós podemos, sim. Ou será que nenhum de nós, hoje, em nenhuma vez, nós nos desviamos daquilo que a Bíblia chama de justiça? Enfim, mas só para que eu desenvolva aqui, tenha tempo para desenvolver aqui o motivo pelo qual eu defendo que é absolutamente impossível a um cristão, né, perder a salvação, vamos começar por um texto, só um texto, depois eu quero trabalhar de uma forma mais intensa na questão teológica, lógica, né? Então vamos pegar aqui um texto clássico, João 10, 22 ao 30. Vou pegar só do 26 para que a gente ganhe tempo, né? Ele diz assim, né, ele conversando ali com os religiosos da sua época, diz: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. 28. Eu lhes dou a vida eterna. Dou. Aqui está no presente do indicativo ativo, ação completa no presente. E jamais perecerão, do verbo aqui apolontai. E ninguém os arrebatará da minha mão. É o mesmo termo usado, por exemplo, em Mateus 10, 28, quando diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer apolontai no inferno tanto a alma como o corpo. Então perceba que ele está dizendo que a perda dos eleitos, né, da salvação, é algo impossível. Poderia aqui também citar João 6, 37 ao 40, em especial quando ele diz lá no 37 que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, chamado eficaz. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E o motivo está no 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade daquele que enviou a Jesus? Que ele não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Podemos fazer uma analogia com Romanos 8, do 28 ao 30, aquilo que chamamos de ordem da salvação. Ao que chamou, justificou e esse também glorificou. Ou seja, todo o processo ao qual nós chamamos de ordo salutis, né? Mas aí eu quero devolver a pergunta, uma pergunta retórica, e aí o professor fique à vontade se ele quiser responder. É inevitável que a gente caia na questão da eleição. A eleição é algo indiscutível, seja para qualquer tradição. O que nós vamos discutir, qual é o fundamento dessa eleição? Se é um decreto ou é uma presciência. Não vou nem entrar na discussão. Até cedo, lembrando que não é a minha convicção. Entendo que Deus elege pelo seu decreto. Mas vamos partir do pressuposto que eu creio que seja a teologia do professor Gabriel, que diz que Deus elege porque ele antevê, não é isso? Perfeito. Pergunto, Deus pode errar na sua antevidência? Uma pergunta retórica. Pense, depois o professor pode responder. Porque se ele erra, o que está em jogo é um dos atributos que nós vamos chamar de perfeição. E se ele não é perfeito, logo ele também não pode ser divino, imutável e assim por diante. Quando a gente vai para a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 2, ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitina. Agora no 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue. A graça e paz vos sejam multiplicados. Essa eleição, segundo a presciência de Deus, destina-se ao quê? A salvação. Então, vamos na visão calvinista. Deus decretou, então ele elegeu, é impossível que ele caia da salvação. Vamos trabalhar na lógica arminiana. Deus anteviu que alguém responderia em fé, logo o elegeu. Em qualquer uma das duas possibilidades, é impossível que Deus tenha errado. Se nós estamos falando de um verdadeiro crente, vamos trabalhar na lógica arminiana, que Deus anteviu que ele responderia e permaneceria em fé, porque é isto, na lógica arminiana, que faz a eleição, ou que fundamenta-se a eleição. Então Deus não anteviu o percurso inteiro deste crente ao ponto de elegê-lo na eternidade? Então perceba que, se nós colocarmos a possibilidade de um verdadeiro crente, seja na lógica arminiana, seja na lógica calvinista,
nós vamos colocar em xeque não só a imutabilidade de Deus, mas a sua perfeição, ou a sua própria onisciência. Bom, tá aí, professor Gabriel, as questões colocadas pelo Tiago aí. Perfeito. Eu gostaria de depois trazer também essas questões do texto do Novo Testamento. De fato, o arminianismo não nega a questão da eleição, nem também a questão da predestinação. Nós discutimos de que forma elas podem acontecer. Essa é a verdade. Todavia, é interessante que quando Paulo fala tanto da eleição quanto da predestinação, Paulo sempre vai falar disso numa questão coletiva e nunca na individualidade. E nós podemos entender isso, que Deus, de certa forma, elegeu um povo, que Deus, de certa forma, predestinou em Cristo Jesus a igreja. Diferentemente do que o calvinismo acredita, não acreditamos que Deus predestinou somente alguns, ou seja, acreditamos todos inseridos num contexto de depravação total, alguns estavam mortos em seus pecados e delitos, caminhando para o inferno, e Deus concede a predestinação somente para alguns. Não, acreditamos que Deus ele predestina, de certa forma, um povo, tá? E elege, de certa forma, este povo da mesma forma que a nação de Israel foi eleita em si. A questão esse mesmo Deus que age com decretos em sua soberania, ele também concede a liberdade para que o homem possa resistir à sua graça ou não, e assim escolher fazer parte deste povo ou não. Então, nós não podemos também colocar nas 4 linhas a questão da soberania divina e se esquecer da responsabilidade humana, tá bom? Mediante a isso, nós temos alguns textos que mostram, principalmente aqui no Novo Testamento, homens que foram iluminados, e esse iluminados aqui não se refere a uma fé não verdadeira, não genuína em si, mas uma fé que nós podemos entender que é de um cristão verdadeiro, que eles caíram da graça. E estou me referindo ao texto de Hebreus, capítulo 6, versículo de número 4, porque o texto diz assim: porque é impossível os que já foram uma vez iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Então, da mesma forma que nós temos textos, reverendo Tiago, onde mostra que o crente está bem seguro, os próprios textos que você trouxe, ainda tem outros, né? Que é Deus que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Nós também temos textos e diversos textos que mostram que o homem pode cair da graça. Eu gostaria que nós começássemos a trabalhar, gostaria de saber a sua opinião aqui no texto de Hebreus, capítulo 6. Bom, vamos lá no Hebreus 6, mas eu entendo pro checkmate, que essa questão aí da eleição seja no filho, porque eu acho que é uma tese do Robert Shanks, que você está citando, que a eleição ela não é individual, mas é coletiva. Mesmo a tese do autor, que é um livro de capinha azul, se eu não me lembro, li isso há muitos anos atrás, ele traz a ideia de que essa eleição no coletivo, ela também incorpora a individualidade. Por quê? Porque a ideia do autor é o seguinte: Deus, ele elege um conjunto de pessoas que creriam, não um indivíduo específico, mas para que essas pessoas fossem eleitas nesse coletivo, ela deveria manifestar fé. Se Deus as elege, é impossível, pela antevidência na cosmovisão arminiana, é impossível que ela perca a salvação, porque Deus anteviu que ela perseveraria até o fim. Então perceba que isso, até depois eu vou trazer uma citação de Armínio, é inconcebível até para teologia arminiana, a possibilidade de perda de salvação. Porque daí entraria um contraste com a presciência de Deus, seria isso? Porque pensa comigo, Deus, ele está na eternidade, nada foi feito e ele já está prevendo, na lógica arminiana, não na calvinista, prevendo aqueles que creriam e não creriam. Então, aqueles que não creriam, ele não elege, lógica arminiana. Os que creram ou creriam, ele elege. Tá. Pergunto, ele falhou nesta antevidência? Porque, então, quando este homem que ele anteviu que creria foi trazido à existência, então ele mudou o percurso e, nesse sentido, fez com que a antevidência de Deus falhasse? Tá. Seria o caso, por exemplo, de então, esses homens aqui que Hebreus fala de iluminados, eles não poderiam ter sido salvos, porque senão a presciência de Deus teria falhado. Ou não poderiam ter caído. Ou vamos trabalhar numa hipótese que é uma argumentação retórica. Então vamos trabalhar o texto de Hebreus 6, que é um dos textos que as pessoas julgam ser mais difíceis para que nós calvinistas respondamos, né? Vamos começar do início, ó. Por isso,
Tem um por isso, tem algo que vem antes. Primeiro de tudo, vamos localizar aqui os nossos telespectadores em que necessariamente, ou qual é a tese central do livro de Hebreus? Que aquilo que era sombra foi trazido à luz, né? E aí quando ele diz assim, ó, é impossível, no versículo 4 que o professor citou, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho e expondo a ignomia. Primeira pergunta que a gente precisa fazer. Se aqui eram de fato pessoas salvas, tem uma implicação para a teologia arminiana ou para aqueles que defendem a possibilidade ou defendem que aqui eram crentes genuínos. Olha o que diz o versículo 6. Ele vai dizer que estes não podem mais se arrepender. Então Deus está impossibilitando que eles voltem ao arrependimento. Isso não é uma determinação? Onde fica o livre-arbítrio dessas pessoas? Segundo, qual era o contexto pelo qual essas pessoas estavam voltando ao vômito? O linguajar do próprio autor de Hebreus, né? Eram coisas que muitas igrejas hoje ainda continuam fazendo, cultuando as sombras. Então, vamos pegar essa lógica, vamos aplicar para o nosso contexto? Igrejas que ainda usam chofar, candelabro, arca da aliança, estes membros, segundo esse texto, segundo essa concepção, estão fadados a não mais se arrependerem? Porque esse era o contexto da carta. Então, qual é a possibilidade? Aí a gente vai ter que lidar também com o problema da presciência de Deus. Eu trabalho com a determinação, mas vamos trabalhar na lógica para que a gente não desvie o assunto, né? Então eu vou ceder para que a gente trabalhe dentro da lógica arminiana. Se estes que provaram são pessoas reais, no sentido de que eles experimentaram, nós estamos com um problema aqui de coerência interna. A presciência de Deus faltou? A determinação de Deus falhou? Então, qual é uma possibilidade? Digo possibilidade porque é um texto de fato aparentemente obscuro, que seja um argumento hipotético. Ou seja, embora a orientação seja advertência para que eles permaneçam, para que eles lutem pelaquela fé e não voltem às sombras sejam reais, mas é um argumento retórico. E isso tem base porque se a gente vai para o versículo 7, olha a analogia que ele faz. Ele discorre e diz que esses que estavam voltando ao vômito, não poderiam mais voltar, né, ao arrependimento. Aí ele diz, por quê? A terra, e o porquê está junto, ele está explicando. A terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada. Recebe bênção da parte de Deus, mas, olha a contraposição, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim. Então perceba que até a analogia feita aqui é a ideia, ó, se eles estão desviando-se é porque eles não são, porque a terra infrutífera é incapaz de absorver os nutrientes. Já a que é frutífera, segundo o próprio texto, é abençoada por Deus. E se a gente continuar um pouquinho mais no texto, no versículo 9 ao 12, ele diz, quanto a vós outros, que não é a terra infrutífera, que não é estes que ele está com um argumento retórico dizendo no versículo 4, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, persuadidos. Ainda que falamos desta maneira, ainda que estamos sendo duros com vocês nessa exortação, até levando numa hiper-argumentação, né, no sentido da exortação ser tão contundente, ainda que falamos dessa maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que enviastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis insolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam a promessa. Concluiu? Concluí. Boa. Bom, vamos lá, Gabriel, por favor, 4 minutos e se precisar pode passar um pouquinho que eu... Não, perfeito, sem problema. Extrapolou, estourou o tempo. Nós entendemos... Desculpa. Não, sem problema. Nós entendemos aqui, pastor, que de fato faz uma referência a um cristão genuíno, embora nós temos esse contexto a qual o senhor trouxe na carta aos Hebreus, mas é interessante que nós temos esse contexto aqui de crentes retornando para as sombras da mesma forma que nós temos na carta aos Gálatas. E na carta aos Gálatas, Paulo vai usar a expressão da graça tendes caído. Entende? Só que eu não quero ir para Gálatas agora, quero ainda me apegar a esse texto,
Porque muitas pessoas dizem iluminados não significa que foram alcançados genuinamente pela salvação. Só que todas as vezes que aparece esse termo iluminados, faz referência a cristãos salvos, alcançados sim pela graça. Efésios capítulo 1, versículo de número 18, 2 aos Coríntios capítulo de número 4, versículo de número 6, e o próprio escritor aos Hebreus, lá no capítulo de número 10, versículo de número 32, ou seja, mostrando que estes iluminados, de fato, foram alcançados por uma tão grande salvação. O termo dom celestial, a expressão dom celestial em si, faz uma referência ao Espírito Santo atuando no salvo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 38, e também capítulo de número 8, versículo de número 20. E depois o termo participantes, né? Que, se não me falha a memória, esse termo participantes aqui no grego está no genitivo, ou seja, dando uma ação, mostrando que é uma ação do próprio Deus. Ou seja, eles são participantes do Espírito Santo e o próprio Deus faz isso, com que eles venham ser participantes. E esse termo participantes também faz referência algumas das vezes aqui no texto bíblico, para salvos. Encontrei, por exemplo, Efésios capítulo de número 3, versículo de número 6, e na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 4. Tá? Ou seja, nós entendemos aqui que, de fato, nós temos a expressão... deixa eu procurar aqui só um momentinho. Achei. Essa expressão que eles foram iluminados em si, fazendo referência que eles foram alcançados por uma salvação. E analisando esse texto, você trouxe o versículo de número 7 e o versículo de número 8 em seguida, mas olha só a recomendação que o próprio apóstolo Paulo vai dar em sequência no versículo de número 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim. Ou seja, até a completa certeza da esperança até o fim, a possibilidade deles recaírem e, de certa forma, não serem renovados para o arrependimento, porque aqui nós estamos falando de uma apostasia definitiva, estamos falando de uma apostasia total, onde é impossível retornar ao arrependimento. E isso é permissão do próprio Deus. Da mesma forma com que lá em Romanos, capítulo de número 1, Deus entregou os homens às suas próprias paixões por perverterem em si a imagem do Criador, trocando, né, a imagem do Criador em si, nós vamos entender que da mesma forma que Deus os abandonou, que Deus os entregou, Deus também faz com que o homem não venha alcançar o arrependimento, se caso ele venha se apostatar da fé. Antes do Tiago responder, segura o tempo só para entender uma questão, professor Gabriel, acho que até para ficar claro aí para o nosso telespectador também. Então, na visão arminiana, a única possibilidade de perder a salvação, até para a gente falar um pouquinho daqueles espantalhos que o irmão logo no começo citou, nesse caso de apostasia. Perfeito. É interessante nós abordarmos aqui a questão de arminianismos no plural, assim como tem calvinismos no plural. Perfeito. Né? Então, você tem o arminianismo do próprio Armínio, depois dos seus seguidores, o arminianismo wesleyano, o arminianismo de 4 pontos. Eu, analisando as Escrituras, o que eu consigo entender? Consigo entender que a única forma do crente perder a salvação é a apostasia. E essa apostasia é o abandono completo da fé, a rejeição da obra da cruz, da obra salvadora, de uma forma consciente ou até mesmo a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá, boa. É bom a gente colocar isso daí, até para ter aquele entendimento que logo no começo o irmão citou, né? Que às vezes fica aquele espantalho, né? Ou aquela falácia sobre, pecou, perdeu. Risco novo. Agora escreve e tal. Então, acho que é interessante o irmão também dar essa visão. Bom, voltar a palavra ao Tiago, 4 minutos. Bom, vamos lá. Tem ao meu ver, né, com todo respeito, eu acho que tem algumas incoerências argumentativas, ou melhor, na lógica dessa argumentação, porque, primeira delas, então, se esta apostasia é a única possibilidade de perder-se a salvação, a pergunta é, então o apóstata, ele está excluso da onisciência de Deus? Porque existe uma eleição. A eleição, se ela é condicionada ou incondicionada, existe uma eleição. Voltando àquela questão de, em algum momento, então, Deus ter visto que ele ia ser... Se ele viu que ele ia apostatar, por que ele elegeu, na lógica arminiana? Porque ele salvou em algum momento. É uma incoerência interna, né? É o primeiro ponto. Segundo, nesse texto de Hebreus 6... Rapaz, isso dá até uma pausa aí. Isso é muito difícil, hein? Entende?
Bom, depois eu volto para... Vai, pode continuar. Nossa, dá até um nó na cabeça aqui. Porque, veja, você concorda comigo? E aqui eu falo com muita clareza, assim, com muita tranquilidade, porque eu tenho um carinho pelo professor, e eu vou ser até meio, assim, taxativo nessa questão, porque é algo que a gente não pode deixar passar. Se passar, nós estamos negligenciando um atributo inegociável de Deus. Mas isso não é muito falado, Tiago. Eu vou, assim... Enquanto o irmão fala aí, eu estava aqui tentando buscar, não lembro de ninguém ter ido nessa linha de argumentação aqui no debate. O próprio Augusto Vailate, ele fala da impossibilidade da perda da salvação. Ele até faz uma brincadeira, quando ele diz que... Ele fala assim, mas eu vi um recorte, algum tempo atrás, né? Que os arminianos, eles precisam aprender a entender as lógicas das suas afirmações. Por quê? Porque é impossível... de fato, alguém que foi eleito, segundo ele, pela presciência de Deus, se apostatar da fé. Porque logo, esta presciência falhou. Então, esta fala não é... Lógico, debruçando-se para aquilo que nós chamamos de coerência interna, nós vamos ser levados a essa reflexão. Mas ela não é exclusiva minha, não é invenção minha, né? E aqui, só para que a gente cite aqui, eu vou dar fontes... O próprio Armínio, né, como nós falamos de arminianismos, né, ele diz assim, se eu passar, vocês me brequem, por favor. Tá, claro. Está na Obras de Armínio, publicado pela CPAD, volume 1, página 252 e 253. Os meus sentimentos a respeito da perseverança dos santos, é o que nós estamos discutindo, é que as pessoas que foram enxertadas em Cristo pela fé verdadeira e assim têm se tornado participantes de seu precioso Espírito vivificador, dispõe de poderes suficientes ou forças para lutar contra Satanás, contra o pecado, contra o mundo e sua própria carne, e para obter a vitória sobre esses inimigos, mas não sem a esperança, a ajuda graciosa do mesmo Espírito. Jesus Cristo, também pelo seu Espírito, as auxilia em todas as tentações que enfrentam e lhes proporciona o pronto socorro de sua mão. Também entendo que Cristo as guarda, não as deixando cair. Um pouquinho mais adiante ele diz... mas acho útil e será muito necessário em nossa primeira convenção ou sínodo instruir uma investigação diligente das Escrituras, a fim de que não seja possível que alguns indivíduos, por negligência, abandonem o início de sua existência em Cristo e unam-se novamente ao presente século mau, declinando da sã doutrina que uma vez lhe foi entregue e percam a boa consciência. Ele está falando que precisa fazer uma diligência, uma investigação, para que ele emudeça estes que defendem a possibilidade. Aí ele diz, embora eu aqui, de forma aberta e ingênua, afirme que nunca ensinei que um verdadeiro crente pode tanto cair totalmente distanciando-se da fé e perecer, palavras de Armínio, não vou esconder que há passagens das Escrituras que pareçam usar esse aspecto. E, segundo o meu entendimento dele, há respostas para elas que me fora permitido ver, que não são tão boas a ponto de prová-las em todos os pontos. Aí ele conclui. Para concluir isso. Por outro lado, certas passagens são produzidas para a doutrina contrária, qual? A perseverança dos santos, que são dignas de muito mais consideração. Fecha aspas. Boa. Nós vamos caminhando para o final do bloco, mas ainda tem mais uma fala para cada um. Perfeito. Tá bom? Então vamos lá, Gabriel, por favor. De fato, nós temos Armínio trazendo tais informações, essa perspectiva dele, né? Inclusive, agora eu falo isso mesmo por ignorância, não sei se foi ele ou seus seguidores que tentaram fazer a distinção entre o crente e o eleito, no caso. Né? Inclusive, acredito que o próprio Carlos Augusto Vailate trabalha dentro dessa área de que o eleito não pode perder a salvação, porque, de fato, foi eleito por Deus. Aí quer seja por decreto ou pela presciência, enfim, dependendo da perspectiva. Mas o crente, inclusive o crente verdadeiro, porque é uma diferença do eleito para o crente, enfim... há essa possibilidade dele perder a salvação. Inclusive, o próprio Armínio, nessas próprias referências aí citadas pelo reverendo Tiago, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ele alega que se Davi ele morresse naquele momento trágico de sua vida, dele ter pecado e tal, a questão de Urias, enfim, ele poderia ali também perder a salvação. Tá? Então, percebe-se essa distinção que é possível nós analisarmos da questão do eleito e do crente. Dentro aqui do próprio texto
enfim, do contexto geral da carta aos Hebreus, lá no capítulo de número 10, reverendo Tiago, nós temos essa questão relacionada não aos homens que retornam aos rudimentos ou às sombras, conforme Hebreus você 10? disse anteriormente. Hebreus 10, Isso, só pra eu Hebreus abrir 10. Porque você disse que, na verdade, aquela recomendação não é que eles estavam abandonando a fé, mas voltando às sombras, né? E você deu o exemplo das práticas, inclusive das igrejas judaizantes, né, ou pentecostais. Perfeito. Só que, quando nós vamos mais adiante, o capítulo de número 10 mostra a questão de pecado. Analise o texto a partir do versículo 26. Porque se pecarmos, e ele se coloca também dentro dessa possibilidade, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, essa expressão conhecimento da verdade também faz referência quando uma pessoa é alcançada pelo evangelho, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Inclusive, mais adiante, ele vai falar no versículo 29, de quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. E aí ele vai citar o texto que se encontra em Abacuque, no versículo de número 37, porque ainda um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar ou se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mais uma vez, dando exemplo, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, percebe que a questão não está relacionada a voltar às práticas em si judaizantes ou trazê-las para dentro da igreja, mas sim, de fato, profanar o sangue ali da aliança, rejeitando a obra salvadora de Cristo Jesus. Boa. Vamos lá, Tiago. Bom, vamos lá. Talvez eu não tenha sido claro, né? Tenha falhado. Eu não faço a distinção se ele, o que vai divergir ou não a possibilidade é a sombra ou o pecado em si, né? Porque eu entendo que qualquer uma das possibilidades seja totalmente impossível a perda da salvação, né? Mas como é que a gente responde, então, por exemplo, esse texto de Hebreus 10? Existe um texto que a gente vai ter que lidar, que é o texto de 1 João 2,19. Ele vai dizer o quê? Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, perceba que o texto é muito claro que aqueles que não permanecem até o fim é porque não foram objetos da graça genuína. Então, aqui existe, como eu digo, né, uma insistente argumentação do autor bíblico para que, e até bom para que também tire os espantalhos da perseverança dos santos. Nós perseveramos, nós não somos robôs. O Senhor nos dá condições, por meio ou pela instrumentalidade do Espírito Santo, para que a gente persevere, para que a gente faça aquilo que nós chamamos de despir-se do velho homem e vestir-se do novo homem. Isso é uma batalha constante. Constantemente, diariamente, nós precisamos perseverar pela nossa fé. Agora, o que está em jogo é, se eu não perseverar, eu vou perder a salvação? De maneira alguma, se eu for um eleito, porque em algum momento da minha vida, o Senhor vai reavivar em mim, como, por exemplo, Paulo vai argumentar ao jovem Timóteo, reavive o dom que há em você, certo? E aí, quando a gente vai, por exemplo, para 1 de Pedro 1,5, ele diz assim, que ele está falando da herança, que é uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que perseveram, que podem apostatar? Não. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Então, nós entendemos que é absolutamente impossível. E não sei se dá tempo, ou a gente pode guardar para o próximo. Pode falar. Por exemplo, a primeira de João mesmo, né? Capítulo 5:13. Embora hajam discussões aqui no que diz respeito ao tempo verbal, vamos trabalhar aqui, Ele diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. O verbo aqui está no presente do indicativo ativo também. O que isso significa? Que esta ação está completa no momento da fala. Então, se ele já tem a salvação e esta salvação já está completa, como é que ele vai perder essa salvação? Quando nós falamos que, em alguns textos, trabalham com a ideia de que ainda não precisamos desenvolver, a ideia do já, mas ainda não. Juridicamente, nós já fomos salvos, portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, o que é, então, o ainda não? Eu ainda peco.
existe o aspecto ontológico que vai ser revestido, o corruptível, de incorruptibilidade apenas na volta de Cristo Jesus. Então, perceba que existem aqui respostas contundentes para que a gente defenda que há um verdadeiro crente. Aí eu aproveito até porque eu fiquei bem confuso, né, nessa distinção do que é. O que distingue, então, um eleito de um verdadeiro crente? Vou começar com a pergunta. O que é um verdadeiro crente? Qual é a diferença de um verdadeiro crente para um falso crente? Para que a gente entenda se há distinção ao eleito. Tá. Nós já vamos para o intervalo, mas eu vou dar um minutinho, então, só para responder a pergunta, Gabriel, tá bom? A questão do eleito... Isso, do Isso. verdadeiro crente. Qual é a diferença de um eleito, né, como o professor nos trouxe, para um verdadeiro crente? Porque, segundo, se eu entendi certo, o irmão defende que é um eleito, é impossível perder a salvação. Perfeito. Mas para um verdadeiro crente, sim. Qual é a distinção? A distinção é que o eleito, conforme eu já havia argumentado, eleito, ou pelo decreto, no meu caso, pela presciência divina, ele até pode cair momentaneamente, conforme diz lá em Tiago, aquele que orar por algum desviado, ele pode retornar e tal. Tiago, capítulo de número 5, né? Então, ou seja, qual em si, estou falando da questão da perda em si, né? E da queda. O eleito, ele pode cair, mas em algum momento, pelo fato de ser eleito, sempre retornará. Ou seja, ele não perderá essa salvação. Então, ele pode retornar ao arrependimento, porque ele tem aquilo que os calvinistas chamam de o chamado eficaz. Tá? Diferentemente de um crente. O crente, ele pode perder essa salvação justamente porque ele não se encaixa dentro desse grupo de eleito. Então, mas Entende? a gente está trabalhando com adjetivo, né? O verdadeiro crente, porque foi o termo que o professor nos trouxe. O que distingue o verdadeiro crente do crente comum? Você diz em questões de características. De características ou o que o professor quiser Então, nos trazer. aí agora é claro, não cabe, na nossa perspectiva, tentar discernir quem é um crente ou quem é um eleito. Não, só a definição, as características, o que distingue o verdadeiro do não verdadeiro. Então, mas essa perspectiva que ainda não estou entendendo, pastor. Não, porque assim, o professor trouxe que um eleito não pode perder a salvação. Já um verdadeiro crente pode. Então, esqueça o eleito. A minha pergunta é, o que distingue um verdadeiro crente para alguém que só é crente? Por essa palavrinha verdadeiro. Sim. Por exemplo, o crente, qualquer um pode ser. Isso. O verdadeiro crente, ele experimenta as benesses também da salvação. Ele, por exemplo, é desenvolvido dentro da hora dos salutes. Agora eu entendi a sua pergunta. Então ele Você tá querendo fazer a experimenta os diferença benefícios entre o da crente... salvação. Exatamente. Se ele experimenta os benefícios da salvação, esses benefícios foi concedido por quem? Por Cristo? Por Cristo. Perfeito. Onde? Na eleição. Então ele errou na eleição também? Não, de forma alguma. Entende que aí nós trabalhamos, não tem como nós cairmos em outro ponto da tolipe, a questão da graça irresistível. Ele pode resistir a essa graça. Mas então ele não Entendi. experimentou. Se ele é um verdadeiro crente, o professor está dizendo que ele experimentou da graça salvífica. Não, mas conforme o texto diz, nós analisamos aqui em Hebreus, eles foram iluminados, eles experimentaram e foram participantes do Espírito Santo. Por isso que nós temos um problema sério, tanto eu quanto o senhor, para responder. Ou eu caio para uma argumentação hipotética, em que eles não eram, de fato, pessoas que experimentaram, porque é impossível alguém que experimentou caia. Então é tipo aquilo que Paulo fala aos Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, nós defendemos que não existe uma língua ininteligível. Então é uma hipérbole a ideia de que, aqui a ideia, ainda que alguém experimentasse e apostatasse, é impossível. Porque senão a gente vai, de novo, vai cair nesta incoerência interna teológica. Porque assim, lá na Epístola de João, o texto diz, aquele que é nascido de Deus não peca. Outras traduções, aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Aqui nós temos um eleito. Um eleito. Por mais que ele venha a falhar, necessariamente, ele não tem mais prazer no pecado. Ele está, de certa forma, desenvolvido no plano e na ordem da salvação. Já o crente, não, ele pode cair, conforme diz Tiago, ele pode desviar da fé. E aí nós temos a recomendação lá de Tiago, que alguém orando, ele pode retornar. Será que Sansão desviou da fé? Será que, pensando nessa possibilidade de perda de salvação, será que Sansão desviou da fé?
Então, aí eu entro a ideia de que ele é um crente que possivelmente perde a sua salvação. Porque eu não vejo ali arrependimento nele. Sério mesmo? Você acha que Sansão perdeu a salvação? Mas ele tá na galeria. Não, é isso que eu vou falar. E retorna quando se arrepende em sua última oração e é citado na galeria dos heróis da fé. Então, mas perceba que é perigoso a gente trabalhar com conjecturas, né? É difícil afirmar, né? Esse aspecto é difícil, é igual Salomão, que perdeu, não foi salvo. Só que a questão de Salomão já não é citado na galeria dos heróis da fé, né? Sim. Entende? Não, mas é difícil afirmar que ele... sim, que perdeu a Ou salvação. afirmar que a aqui, causa de ele estar no Hebreus é o arrependimento, porque, na verdade, o arrependimento nós entendemos que é consequência, né? Não a causa. Seria a história dele, o fato dele ser relatado lá. Exato. Até 1 de Pedro, né? Dá tempo? Dá, pode ir. Por exemplo, eu creio que nós não vamos divergir no que diz respeito à definição de regeneração, né? O que o professor entende por regeneração? Regeneração, basicamente, o que nós entendemos como a santificação, o ato da salvação em nosso contínuo. Regenerados. Então, não, peraí. A regeneração, então, não é um novo nascimento. É a santificação para vocês? Né? É posterior? É posterior, no caso. Porque, se a gente parar para porque até na hora dos salutos nós vamos divergir, né? Da questão do calvinismo. Um vem no arrependimento primeiro, depois... Não, tudo bem, mas o que arrepende provoca... Então, para a lógica arminiana, o arrependimento provoca a regeneração. Então, a regeneração é santificação. A regeneração, para qualquer uma das tradições, é novo nascimento. O que vai divergir é a ordem, se a fé vem antes ou vem depois. Perfeito. Então, a regeneração é ponto específico. Ela não é contínuo. O que é contínuo é a conversão, que é o voltar-se a Deus e abandonar o pecado. Isso é contínuo. Por que eu trago essa pergunta? E aí, para concluir, vai lá, Tiago. 1 de Pedro 1, do 3 ao 5, diz assim, Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Ou seja, nos trouxe a uma nova disposição espiritual, nos salvou para uma viva esperança. Perceba que eu sou salvo, mas ainda eu vivo debaixo de uma esperança. Por quê? Porque essa esperança só será concretizada quando? Quando Cristo voltar. Então, não há discrepância entre a esperança que deve ser paulatinamente acesa em mim por meio de exortação, porque é um dos meios pelos quais Deus faz com que os eleitos perseverem, a exortação, em perder salvação. Não há essa possibilidade. A regeneração é ato único, contínuo. Deus não pode te dar a vida, te tirar a vida, dar a vida, tirar a vida. Pai, não é fácil, não. Eu preciso ir para o intervalo. A conversa está boa, os argumentos, as ideias, você que está acompanhando, é certeza que crescendo aí no conhecimento também, mas nós vamos para o intervalo. No próximo bloco é aquele momento das considerações finais, né, conclusão, e, obviamente, vou pedir aos nossos convidados que ofereçam para você que nos assiste uma aplicação do tema também. Bom, agora que nós colocamos aí teoricamente tudo isso, como é que você tem que aplicar isso na sua vida, na sua caminhada cristã, tá bom? Antes do intervalo, já aparece aqui para você, o telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, quer estudar teologia, quer lapidar o dom, o talento que Deus colocou aí na sua vida, quer se preparar para o trabalho ministerial, quer crescer no conhecimento das Escrituras, da teologia, a Grade é a nossa indicação. Código 11, 3115-0819. Anota aí que eu vou repetir bem devagarzinho para você. Código 11, 3115-0819. Amanhã, em horário comercial, você liga, tira todas as suas dúvidas lá com o pessoal da secretaria, tá bom? Além disso, já aparece aqui as redes sociais da HIT, site da HIT. Vem conhecer a nossa programação, o conteúdo, tudo aquilo que a gente pensa aqui e produz para oferecer para você e para toda a sua família, tá bom? Um conteúdo de qualidade. Chega lá para você conhecer melhor a nossa programação. Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Bom, já estamos de volta com Vejam Só, depois desse intervalo rapidinho na nossa conversa. Hoje recebendo aqui nos nossos estúdios o professor Gabriel Cruz, o reverendo Tiago Naruzzi, debatendo, né, e trazendo aí um deleite para quem curte estudar teologia, quem curte estudar as Escrituras Sagradas, sobre o tema proposto, né? Se o verdadeiro crente pode perder a salvação ou estará seguro para sempre. No primeiro bloco, nós viajamos aqui por vários textos bíblicos, do Antigo ao Novo Testamento, trazendo ali as reflexões
dos convidados e também baseado, obviamente, nos estudos aí de muitos teólogos também. Algumas coisas ficaram pelo caminho, né? Ambos falaram dos pais da igreja, mas não deu tempo da gente chegar nos pais. Mas fica para uma próxima, tá bom? Porque nesse bloco ele é mais curtinho e é o tempo exatamente para as considerações finais e para a conclusão dos argumentos, tá bom? Então, meus irmãos, 4 minutos para cada um, tá certo? Para a gente poder fechar, então, o programa de hoje, levando além das conclusões. Peço que reserve ali um tempinho para fazer uma aplicação para quem nos assiste também, tá certo? Para manter a ordem do programa, o reverendo Tiago inicia esse bloco. O professor Gabriel, então, vai ter o privilégio de encerrar o programa, tá bom? Vamos lá, Tiago, 4 minutos para o irmão, por favor. Eu quero iniciar minha fala agradecendo mais uma vez ao convite, a confiança e a cordialidade e o respeito do professor Gabriel. É sempre um prazer imenso dividir o programa com o irmão, viu? Eu tenho muito carinho pelo irmão. Quero deixar aqui 2 textos a fim de que os irmãos reflitam e isso sirva de um bálsamo para a sua vida. O primeiro deles é Romanos 8, né? Vou ler só a parte do 30. Ele diz, né? E aos que predestinou, independentemente se você entenda que é uma predestinação por eleição ou determinação, entenda o que o texto diz, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Ou seja, o que eu quero que você saia daqui é com a confiança na sua salvação, porque ela não depende de você. É um presente que Deus nos deu. João 5, 24... também é um texto muito importante para que você alicerce a sua fé em algo inabalável. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê algo pontual, uma fé genuína, verdadeira, naquele que me enviou, palavra de Jesus, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A palavra que tem a vida eterna também é uma palavra que traz aqui no seu aspecto verbal, no seu aspecto, a ideia de que é algo já completo, a sua ação ela é perfeita. Então, obviamente, né, a discussão então eu posso pecar, meu irmão, se você de fato foi eleito pelo Senhor, que experimentou essa graça chamada salvação, a primeira coisa que vai trocar na sua vida é o seu coração. Você não vai mais deixar de pecar ou evitar o pecado porque você tem medo da condenação, mas por amor a Cristo Jesus. Então, esta falácia de que a perseverança dos santos nos leva a uma vida de pecaminosidade é um espantalho. Porque se você foi, de fato, alguém alcançado por esta graça, a primeira coisa é o seu coração ter sido trocado. Então, você vai, sim, evitar o pecado, mas porque você ama ao seu Redentor. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado, Tiago, pelo carinho de sempre, meu irmão, com os nossos convites. Sempre uma alegria recebê-lo aqui. Bom, sabe que eu tenho um carinho especial, né, pelo irmão e fico muito feliz de ver aí a sua caminhada. Que Deus continue te abençoando, amém, meu irmão, muito, muito grandemente. Um intelectual dos raros que a gente vê por aqui. Tenho certeza que o irmão ainda vai avançar bastante. Os contatos que o reverendo Tiago disponibilizou estão para você lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Fica por lá, quiser conhecer um pouquinho melhor o ministério do irmão, da igreja, dos trabalhos que ele realiza, é por lá que você vai saber, tá certo? Professor Gabriel, 4 minutos também por irmão aí para as considerações finais e aplicação. Perfeito. Mais uma vez quero aqui agradecer a oportunidade, o convite, estar juntamente com você, Zeca, o reverendo Tiago, é uma honra. E gostaria de argumentar aqui com alguns outros textos. Ao decorrer do debate, o reverendo disse que se estes homens ou esses crentes saíram de nós é porque faz uma referência lá ao texto de João, no caso, né? Só que na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1, nós temos o seguinte texto: mas houve também falsos profetas entre o povo, como entre vós haverá falsos mestres que introduzirão encobertamente heresias destruidoras e negarão o Senhor que os resgatou. Esse termo resgatou é de cunho soteriológico, ou seja, está fazendo uma referência à questão da salvação em si, trazendo sobre si repentina perdição. Gostaria ainda de aproveitar os últimos minutos para trazer outros textos também importantes, ainda na Epístola de Pedro, no capítulo de número 2, versículo 20 e 22. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro, porque melhor que não fora conhecerem o caminho da justiça, porque conhecendo desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado, e deste modo lhes sobreveio um verdadeiro provérbio que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada
o espojadouro de sua lama. Ainda tem alguns últimos Tem 1 minuto e meio ainda. Perfeito. Outro texto também que é importante nós entendermos aqui é Colossenses capítulo 1, versículo de número 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, percebe que é algo condicional, tem a questão da responsabilidade humana, e não vos moverdes da esperança do evangelho. Você diz que nós estamos sendo trabalhados nessa questão da esperança do evangelho até chegarmos à conclusão de fato. Só que Paulo mostra a possibilidade de nós nos movermos dessa esperança. Percebe o texto? E não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, fui ministro. Ou seja, diante destas e outras advertências, né? Se permanecerdes em mim, ou a vara que não permanecer em mim será lançada no fogo, nós acreditamos que é necessário com que o crente venha estar vigilante, perseverando no Senhor, mas de qualquer forma entendendo que a salvação provém dele e ele operando em nós tanto o querer quanto o efetuar, todavia é necessário nós sermos vigilantes. Amém. Obrigado também, professor Gabriel. Sou eu que agradeço. 2 vezes te Thiago. O Thiago tá falando aí, eu tô pegando aqui, ó. Obrigado, Gabriel, pelo carinho. Deus te abençoe demais, Amém. meu irmão. Sempre uma alegria recebê-lo aqui no programa Sou eu que também. agradeço, meu irmão. Que o irmão continue crescendo, né, no conhecimento. Nós falamos no início da Escola Teológica. Para você que tiver interesse, quer conhecer o trabalho, as redes sociais já apareceram para você e ficam salvas também lá no nosso perfil do Instagram para você poder conhecer melhor um pouquinho do trabalho do Gabriel também. De novo, obrigado, viu, meu irmão? Deus abençoe. Te espero aqui em outras oportunidades também. Quem sabe até para a gente poder continuar esse debate aí, avançando um pouquinho naquilo que a gente deixou aí, não deu tempo de falar, tá bom? Quero agradecer demais a você pela audiência, pelo carinho, por acompanhar o programa. Obrigado. Nossa oração é que o Espírito Santo realmente complete no seu coração, tá bom? Aquilo que foi tratado na edição de hoje, que fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Veja um Som. Forte abraço e até a próxima.